Fala aí, meu compadre, tudo beleza? Seguinte, eu deixei aí um link no Face do Nirvana Atômico para sugestões. Mas aí entrou um camarada, que eu vou falar dele daqui a pouco, falando sobre isso aqui, ó. E isso aqui é meio urgente, parece que é mês que vem, ou final desse mês. Então eu vou fazer aqui a correção de 3 provas da Polícia Militar de São Paulo, que é a banca VUNESP. Eu vou fazer o seguinte, eu vou adotar essa tela aqui, ó. Eu acredito que você, ó, vai conseguir acompanhar por aqui, tá? É um PDF. Então eu vou te mostrar como que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar aqui, ó, uma prova de 2007, uma prova de 2013 e uma prova de 2015, tá? Pra gente ver como que tá rolando o lance. Se mudou alguma coisa, como é que está a evolução da VUNESP. Eu vou pegar as questões de língua portuguesa e vou tentar colocá-las aqui. Só tem que eu vou ter que trabalhar com esse tamanho aqui, esse aqui, ó. Espero que dê para você acompanhar. Quando eu for mostrar uma resposta, eu vou fazer isso aqui, ó. Aquele amarelo nosso, só tem que eu vou ter que ralar mais um pouco. Quer ver? Olha só. Vou ter que botar... Pronto. E eu vou tomando surra, como eu tomei aqui agora, porque aqui eu estou trabalhando com PDF e não é no Word, tá bom? Então a gente dá uma lida aqui, marca do lado de cá, e agora eu quero falar do camarada. Quem me deu a ideia, cara, foi o Everton Alves, de Tupã, São Paulo. Cara, gente boa pra caralho. Ele chegou aqui, cara, e me deu todas as dicas, mandou as aulas, mandou as provas, mandou tudo direitinho. O Everton, muito obrigado, cara. Cola aí no canal. O que você precisar de mim, eu estarei à sua disposição sempre. Pode crer? Então ele mandou aqui, cara, olha, uma mensagem muito foda, muito bacana. E disponibilizou no meu e-mail as provas antigas. Então esse vídeo é uma homenagem ao Everton Alves. Ele é dedicado... O vídeo é dedicado ao Everton Alves. Pode crer? Everton, abração, mano. Tamo junto. Presta atenção, galera. Ó, essa aqui é a correção de redação. Essa correção de redação, vou explicar mais uma vez. Você manda a redação para mim, eu corrijo a sua redação, eu não vou te cobrar pelas correções. Você mandou um tema, enquanto esse tema não estiver de acordo com a redação oficial, você não paga mais. Qual que é o critério que eu uso na correção de redação? Eu uso o critério da sua escrita conforme as normas e um critério em cima das suas ideias, certo? Foi esse o tempo, cara, em que a redação ela tinha uma tabela de correção. Hoje, ela é analisada como um todo. Se você quiser, presta atenção, se você quiser aula particular, se você quiser um acompanhamento particular, você vai mandar um e-mail para mim. É esse e-mail aí, ó, aloisiocarlos@hotmail.com.br. Tem BR mesmo, tá certo? Ou você me chama no Zap pra gente combinar. O canal, cara, é gratuito. Se você chegar aqui no YouTube, olha só, continua tudo gratuito. Tô postando regularmente os vídeos. O canal nirvanaatomico.com.br, ele é aberto para cópia. Você pode chegar aqui, baixar seu material. Como é que você baixa? Vídeo aula, faz o login, pode ser por Facebook ou Google, do jeito que você quiser. Pronto, fiz aqui o login. Aí eu vou ter acesso à vídeo aula. Você escolhe a vídeo aula que você quer. Vou pegar esse aqui, 40 questões verbo haver. Aparece aqui em cima o vídeo, que você pode acompanhar por aqui. E aqui o que você vai fazer? Você vai envolver essas questões aqui, ó. Você vai marcar essas questões aqui. Botão direito, editar, copiar. Olha só que mamata. Chega no seu Word, não é isso? Eu vou diminuir essa tela aqui. Você vai chegar aqui no Word, editar, colar. Aqui, ó. Editar, colar aqui, ó. Pode ser? Simples demais, tudo gratuito, tá? Isso aqui, aula particular, é um caso especial. Se você quiser contratar, pode ser? Não é pelo Mercado Livre, não é por aqui. Aqui é só correção de redações.
Na aula particular, eu cobro R$ 30 a hora. Em 1 hora, o camarada faz muita coisa comigo. Pode crer? Por favor, divulga o canal. Estamos com 22.549 inscritos. Precisamos crescer. Meu sonho, né, cara? Pegar aquela placa do YouTube de 100 mil, já pensou? Muita coisa. Bora estudar? Então, esse aqui vai ser o a nossa plataforma. Eu vou marcar aqui, não vou conseguir digitar por aqui. Eu vou ter que marcar e comentar a questão contigo. Pode crer? Então vamos embora estudar. Faremos aqui o estudo da língua portuguesa e literatura. Parece que nesse próximo concurso não vai cair literatura, mas algumas questões de interpretação estão ligadas à literatura. Vamos para a leitura. Espero que esteja nítido para você aí. Leia o trecho do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, para responder às questões de números 1 a 4. Observe que você vai fazer essa prova e precisa prestar atenção na leitura. Prestando atenção na leitura, você já sai com bastante informação, tá? Para resolver as questões. As respostas estão no texto. A interpretação, na realidade, é você retirar a resposta do texto. Saímos à varanda, dali à chácara, e foi então que eu notei uma circunstância. Eugênia cocheava um pouco, tão pouco que eu cheguei a perguntar-lhe se machucara o pé. Então, esse cocheava aqui era mancar. A mãe calou-se. A filha respondeu sem titubear. Não, senhor, sou coxa de nascença. Então a mãe calou-se e a filha respondeu, sem pensar duas vezes, foi no automático. Ela respondeu, pimba, não, meu queridão, eu sou coxa de nascença. Ou seja, eu tenho um problema de nascença e eu vou ficar assim mancando. Vamos descer aqui. Pronto, o cara deu uma manota, né? Deu um forão aqui. Tratei de apagar os vestígios do meu desazo. O que é isso? Não sei. Geralmente essas palavras muito pesadas, elas vêm aqui embaixo, observe, no glossário. O que é glossário? É um conjunto de palavras e seus respectivos significados. Né? Você pega o glossário e através do glossário você vai adequar as palavras, os significados e vai entender o que está rolando naquele pedaço. Vamos lá então colocar no lugar de desazo, falta de jeito. Tratei de apagar os vestígios da minha falta de jeito. Não me foi difícil, porque a mãe era, segundo confessara, uma velha patusca. Patusca divertida. Vamos descer, vamos lá, pimba. E prontamente travou de conversa comigo. Vimos toda a chácara, árvores, flores, tanques de patos, tanque de lavar, uma infinidade de coisas ou coisas que ela ia mostrando e comentando, ao passo que eu, de soslaio, perscrutava os olhos de Eugênia. Vamos lá então. Eu tenho aqui, olha, e ela ia me mostrando, eu tenho um gerundismo, comentando gerundismo. Isso aqui, meu queridão, na sua redação não deve ser utilizado. Gerundismo é falta grave. Como isso aqui é um texto literário, isso aqui é um texto de uma obra literária, o autor pode fazer o que ele quiser. Né? A gente tem aquelas figuras de linguagem que permitem até usar aquele lance, né? A gente fomos, e justifica o fomos como elipse do verbo. Mas, nesse caso aqui, eu tenho mais uma palavrinha que é perscrutava. O que é perscrutava? Analisava, explorava. Ok? Vamos subir mais um pouquinho ou descer. Palavra que o olhar de Eugênia não era coxo, mas direito, perfeitamente são, vinha de uns olhos pretos e tranquilos. Creio que 2 ou 3 vezes baixaram estes, um pouco turvados, mas 2 ou 3 vezes somente. Em geral, fitavam-me com franqueza, sem temeridade, nem biocos. Embaixo aqui, bioco, falsa modéstia. A mulher não tinha vergonha, ela não tinha medo,
ela não tinha falsa modéstia, ela encarava o camarada e pronto. O pior é que era coxa. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril e coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é às vezes um imenso escárnio. Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Eu vou ter que falar uma besteira aqui, você vai ter que ouvir isso de bobeira. Machado de Assis fica criticando as pessoas, ele é um camarada que consegue destruir grandes romances, né? E ele era um camarada que sofria de vários problemas. Por exemplo, ele era gago, ele era míope, ele era epilético. Então ele não pode ficar falando dos outros, sendo que o camarada é todo fodido, mas vamos embora. Então depois desse texto eu percebo que tem alguém chegando, uma mulher aqui, e ele vai e solta um lance, que é virar para a mulher e falar: ô, você machucou o pé? Aqui, ó. Aí a mãe olha e fica calada. A filha respondeu sem titubear: não, meu senhor, eu sou coxa mesmo, eu sou manca de nascença. E aqui ele vai tentar apagar os vestígios do fora dele, ou seja, da falta de jeito dele. E aí ele vai conversar, e a sorte dele que a mãe dela, que era uma velha patusca, era divertida, a mãe dela, né? E ele viu a chácara e depois ele ficava explorando os olhos de Eugênia. E a Eugênia parecia que tinha um olhar firme, né, cara? Ele era direito, perfeitamente são, olhos pretos e tranquilos. 2 ou 3 vezes baixaram, um pouco turvados, mas 2 ou 3 vezes somente. Em geral, fitavam-me com franqueza. Então, uma menina, uma moça, né, uma mulher, com um olhar firme. Mas aí, ao final, ele vira e fala: o pior é que era coxa. Ou seja, ele não consegue associar, né, essa deficiência física a uma mulher bonita. Coitado dele, se fosse hoje. Tomaria todos os processos do mundo. Mas vamos continuar lendo aqui. Número 1. De acordo com o texto, é correto afirmar que o narrador... Olha, você precisa prestar atenção num lance. Eu fiz uma leitura, pelo menos para mim, eu não sei se você vai fazer essa leitura, que como deve ser feita, com bastante atenção. O grande lance é fazer a leitura com bastante atenção. Sabe por quê? Olha só como é que fica. Letra A. Ele sente pena de Eugênia não pelo fato de ser coxa, mas pela sua atitude submissa e desajeitada. Onde essa mulher foi submissa, me fala? Até no olhar da mulher, ela é direita, né? O olhar direito, ela fala lá no texto, um olhar firme. Então isso aqui está errado, meu compadre. Ele não sente pena de Eugênia pelo fato de ser coxa. Não, ele sente pena pelo fato de ser coxa. É o contrário disso aqui. Ela não tem essa atitude submissa. Então eu vou pegar esse pedaço aqui, ó, atitude submissa, e já vou detonar essa questão aqui, ó. Nesse programa eu tenho que mexer aqui, ó. Pronto. Louco, né? Letra B. Demonstra dificuldade. Quem demonstra dificuldade? O narrador. Para aceitar, deixa eu até sublinhar isso aqui então, já para destacar, né? Eu vou destacar com isso aqui, ó. Para ficar claro pra gente. Demonstra dificuldade para aceitar o fato de que beleza e imperfeição estejam associadas. Demonstra dificuldade para aceitar a beleza e a imperfeição juntas. Poxa, é isso que acontece. Eu não vou voltar ao texto porque a minha atenção, a minha leitura foi direcionada, né? A minha leitura foi com bastante atenção, então eu não preciso ficar voltando ao texto. Se você leu por ler, você vai ter problema aí. Letra B. Demonstra dificuldade para aceitar o fato de que beleza e imperfeição estejam associadas. Ora, ao final do texto isso fica bem claro para a gente. Ele fica olhando para a mulher e fica: poxa, essa mulher ela é coxa. E como pode uma mulher bonita dessa ser coxa? Ele não consegue associar a beleza à imperfeição que ela tinha. Então ficou a letra B, com bastante clareza. Cadê o lance? É esse aqui, ó. Então ficou a letra B. Tá claro isso. Eu fiz uma leitura, né, atento aos detalhes. Então agora isso aqui fica fácil. É o que eu peço para você. Na hora que você pegar um texto, você vai lê-lo com bastante atenção. Você vai lê-lo entrando no texto e usando o glossário. No caso aqui, o glossário está aqui, ó.
3 palavrinhas. Tá? Dá para resolver fácil isso aqui. Número 2. Uma característica recorrente na obra de Machado de Assis, que pode ser percebida no texto, é... Ora, não vai cair literatura agora, mano, mas isso aqui é figura de linguagem. E figura de linguagem pode cair. E a figura de linguagem, ela é descoberta através da interpretação. Vamos ler aqui. A religiosidade, ele tem religiosidade no texto? Não percebi. Ironia, esse cara tem. De onde vem essa ironia? Ele fica criticando o tempo inteiro a mulher, poxa. Além do mais, no meio do texto, que eu não vou voltar para lá, no meio não, logo no início para o meio, ele pergunta se a mulher tem um problema na perna. Poxa, o cara está debochando da mulher, né? Babaca esse otário. Mas é a ironia, ele fica o tempo inteiro olhando e falando, porra, como é que pode uma mulher bonita dessa ter uma perna fodida? Né? Isso é ironia. Letra C, conformismo, ele aceita alguma coisa? Conformismo é o camarada que vive aceitando as coisas. Não, ele não aceita. Depois ele fala lá no finalzinho, como pode uma mulher tão bonita ter uma imperfeição dessa? Né? Letra D, o surrealismo. Surreal é além da realidade, é aquela super viagem, né? É você colocar realidades paralelas. Não é isso? Vamos colocar aqui se fosse surreal. E de repente Eugênia, que é o nome da mulher aqui em cima, ela arranca a perna e sai voando. Pô, isso aqui é surreal. Não, mas não teve nada disso. E misticismo. O místico, ele é bem parecido com o surreal, mas o místico ele tem algumas crenças, né, na atitude popular. O misticismo ele vem da prática de algumas atitudes praticadas pelo povo. E eu não encontrei nenhum ponto místico no texto. Então a letra é B. Olha como é fácil, depois de uma leitura criteriosa e atenta. 2 ficou a letra B. Agora eu vou subir aqui, ó. Isso aqui é meio chato de mexer, mas espero que você me acompanhe. Olha como é que isso aqui é louco. 3. Com a frase, tratei de apagar os vestígios de meu desazo, o narrador afirma que, vamos ver como é que ele vai se portar depois daquele forão que ele deu. Ele chegou perto da mulher e falou, pô mulher, você machucou o pé, por isso que você está assim? A mulher vira para ele e fala assim, não meu compadre, eu sou coxa, de nascença. Ou seja, eu nasci assim, com a perna desse jeito. Vamos ver o que ele fez. Ele tratou de apagar os vestígios de meu desazo. Ele tentou, né, se esconder, pular fora dessa situação embaraçosa que ele entrou. Isso significa o quê? Então vamos ver. O que significa isso de acordo com o texto? Vamos botar isso aqui em underline. Pronto. Isso aqui significa o que para o texto? Ok? Procurou esconder o fato de que preferia caminhar pela chácara acompanhado apenas de Eugênia? De jeito nenhum. Isso aqui não tem no texto. Pode crer? Não tem, não existe isso aqui no texto. Pimba. Estou sendo direto contigo. Eu fiz uma leitura e pronto. Letra B. Tentou disfarçar que estava apaixonado por Eugênia, pois não se sentia preparado para pedi-lhe em casamento? Onde que ele tirou essa ideia de casamento? Como que ele disfarçou essa ideia de estar apaixonado por Eugênia? Na realidade, ele estava olhando para a mulher para caralho, estava mesmo. Ele olhava para o olho dela, olhava para a boca dela, olhava para o rosto dela. E depois ele ficava pensando, poxa, como pode uma mulher filé dessa ser manca? Então, isso aqui não tem nada a ver. Pedir-lhe em casamento e outra coisa. A gente percebe que ele estava apaixonado, ele tinha um interesse por Eugênia. Mas, isso aqui não é declarado pelo texto, não. Então, isso aqui está errado. Letra C. Encontrou uma maneira de afastar-se de Eugênia, já que havia perdido completamente o interesse por ela. Mentira também. Ele continua interessado. O foda é que ele fala, poxa, mas como que uma mulher tão filé dessa é manca, é coxa? Mas ele continua interessado. Letra D. Buscou uma forma de fazer esquecer a gafe, o fora que ele deu, né, que ele cometera, ao mencionar o modo de Eugênia caminhar. Realmente, é isso aqui que ele faz, ó. E ele só conseguiu fazer isso aqui graças à ajuda da véia, que era a mulher, a mãe da menina, né? Que está aqui do lado, ó. Eu somente consegui isso porque a mãe era, segundo confessaram, uma velha patusca. E aí eles começaram a conversar. Então ele buscou uma maneira de fazer esquecer o forão que ele deu. Tá?
E letra E, vamos ler isso aqui, agiu com naturalidade durante o passeio pela chácara, pois não queria que o reconhecessem. Reconhecesse quem? Que não o reconhecesse? E aí? Ele não podia ser reconhecido, não? Não entendi essa colocação aqui, não. Não tem nada a ver isso aqui, não. Tá aparecendo aqui Carlão toda hora, ó. Então, uma coisa do texto, tá? E outra coisa, ele agiu com naturalidade. Eu acho que ele não vai agir com naturalidade, principalmente quando o eu lírico, através do narrador, o que é o eu lírico? Aquele que fala através do texto, através do poema. Ele fala que, poxa, eu não concordo com uma mulher dessa, né? Com um olho tão bonito, olho escuro, olho tranquilo, olho selvagem, ser manca. Então ele não age com naturalidade, ele fica impressionado, ele fica decepcionado, e depois ele, isso aqui não tem nada a ver, ó, não queria que eu reconhecesse. Não estou entendendo. Não reconhecesse quem? O nome dele, as intenções dele? Isso aqui não bate, isso aqui não tem no texto, tá? É ilógico. Então ficou a letra D, muito clara a resposta. Vamos para o número 4. Não, senhor, sou coxa de nascença. O termo senhor deve ser classificado como? Meu, isso aqui você tem que saber que é uma classificação super básica. Que é assim, senhor, ô senhor, sou coxa de nascença. Isso aqui é um vocativo. Pode ser? Eu estou chamando o cara. Ô senhor, olha para mim. Eu sou coxa de nascença. O vocativo chama, o aposto explica. Tá? Então isso aqui é um vocativo, é um chamamento. Ficou a letra A. Fácil esse. Quando eu falo assim, você que está me assistindo, né, eu falo assim, ô gente boa, vamos assistir ao vídeo. Esse gente boa é vocativo, estou te chamando, estou chamando a sua atenção, estou te dando um toque, tá? O aposto é a explicação. Os dois podem ficar próximos justamente para jogar o cara no buraco. Eu vou colocar assim, Carlão, vírgula, o camarada do Nirvana Atômico, vírgula, chegou. Isso que eu me expliquei é aposto. O vocativo chama. Tá? Esse foi o número 4. Número 5, para o 5, número 5 a 8, eu vou ter que ler esse lance aqui, ó. Leia o fragmento do poema de Gonçalves Dias e responda as questões de números 5 a 8. Seus olhos. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, de vivo luzir, estrelas incertas que as águas dormentes do mar vão ferir. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, têm meiga expressão, mais doce que a brisa, mais doce que o nauta de noite cantando, mais doce que a frauta quebrando a solidão. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, assim é que são. Eu amo esses olhos que falam de amores com tanta paixão. A gente lê aqui, olha, quando a gente vai pegar um poema, a gente só para num ponto final, tá? A gente respeita as vírgulas, mas vai lendo assim, ó, linearmente. Aqui, depois eu passo para cá. Então eu vou lendo linearmente, ou seja, linha após linha, da esquerda para a direita. Depois eu vou ter uma noção do texto. Não deu para ter uma noção do texto? Tá na hora da prova? Tá. Quero ver se tem glossário. Aí ele aí, ó. Glossário. Agora eu vou ler outra vez o texto. Mais atenção ainda para tentar pegar alguma coisa. Poesia é um lance mais assim, punk rock. Seus olhos. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, de vivo luzir, estrelas incertas que as águas dormentes do mar vão ferir. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, tem meiga expressão, mais doce que a brisa, mais doce que o nauta de noite cantando, mais doce que a flauta. Olha aqui embaixo, glossário, quebrando a solidão. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, assim é que são. Eu amo esses olhos que falam de amores com tanta paixão. Pronto, li pela segunda vez o poema. De quem? De Gonçalves Dias. É a primeira fase do romantismo brasileiro. Vamos à questão número 5. No poema, tem-se a voz de, ou tem-se a voz poética de, ou o eu lírico fala,
Letra A. Defende uma opinião pessimista sobre o amor. Não percebi nada de pessimismo. Agora eu vou pegar as palavras fortes. Pessimismo, tô fora. Letra B. Descreve objetivamente seu estado atual. Será que ele fala do estado atual dele? Ou né, o estado atual até do amor dele? Isso aqui criou, além de uma ambiguidade, não tem nada de estado atual dele. Isso aqui está fora, eu vou pegar só esse trecho, ó. Letra C. Narra a história de um amor proibido. Onde está essa proibição, hein, meu compadre? Você leu alguma coisa sobre isso aqui? Ó. Letra D. Expressa o que sente pelo ser amado. Poxa, mais fácil do que tomar um açaí de 1 quilo. Pronto. Letra E. Retrata o amor como um sentimento mórbido. O que é mórbido? Que remete à morte, que remete ao lado lúgubre, tétrico, funesto, mórbido. Sinônimo disso tudo, morte. Tá? Então eu sublinhei aqui, né, eu risquei as palavras, as expressões, né, que vão impedir a letra de estar correta. Pessimista, seu estado atual, proibido, mórbido. Ficou a letra D. Número 6. Nos versos, eu amo esses olhos que falam de amores com tanta paixão, percebe-se o uso de, figura de linguagem, cai nesses concursos. Literatura não está caindo mais, mas as figuras de linguagem caem. Presta atenção. Se você olhar por isso aqui, olha, eu amo olhos que falam de amores com tanta paixão. Se você for por esse lado, deixa eu botar isso aqui em evidência, para ficar esse lance que eu acabei de falar justificado. Então, um olho, né? Peraí, eu amo esses olhos, então eu estou amando esses olhos, e esses olhos falam de amores com tanta paixão. As 3 palavras que me interessam, para fazer uma confusão aqui, são essas: amo, amores e paixão. À primeira vista, eu bato o olho e falo, pô, isso aqui, cara, se eu amo esses olhos que falam de amores e com muita paixão, isso é um pleonasmo. Aí você vem aqui e marca a letra A, na correria. Geralmente a gente trabalha assim, é chegar na correria e pegar a primeira impressão e sair na loucura. Mas, aí que vem uma dica, não é isso? Para a gente ficar esperto nesse lance. Eu não vou amar esses olhos que falam de amores. Eu vou amar a pessoa que tem esses olhos. Tá? E esses olhos, eles não podem falar de amor. Os olhos pertencem à pessoa, e essa pessoa parece que fala de amor, com muita paixão. Esse uso aqui, eu estou pegando a pessoa e substituindo por olhos. Como eu estou numa substituição, o processo de substituição é a metonímia, e não o pleonasmo, como eu tinha dito anteriormente aqui, que eu fui pego pelo amo, amores e paixão. Tem pleonasmo aqui? Sim, tem. Mas você concorda comigo que, em primeiro lugar, surge uma metonímia para, em segundo e terceiro e quarto lugares, surgirem as outras figuras de linguagem? Porque eu posso falar que, em segundo lugar, tem um pleonasmo, mas eu vou riscar ele aqui, tá? Para não ficar com 2 respostas. Havia pleonasmo ou há pleonasmo no segundo caso, porque primeiro eu tenho que fazer a troca da pessoa pelos olhos, né? Para haver a metonímia. Aí você vira e fala, mas tem uma terceira figura? Tem uma terceira, que é a mãe de todas as figuras de linguagem, é chamada metáfora. Todo texto figurado, todo texto que fala uma coisa e diz outra coisa, né? Num sentido assim, figurado, num sentido imaginado, num sentido que não é o sentido real, ele é um texto metafórico.
Então eu poderia colocar também aqui a metáfora, mas o que predomina nesse texto? O que predomina nesse excerto? O que é um excerto? Um pedaço. Excerto, sinônimo pedaço. O que predomina nesse excerto? Eu amo esses olhos que falam de amores com tanta paixão. Nesse excerto, ou nesses dois versos, eu percebo, em primeiro lugar, a metonímia. Depois rola um pleonasmo. Rola por causa da repetição do amo, amores e paixão. Pode crer? Os outros estão errados. Ficou a letra B. Por que não pode ser ironia? Eu estou fazendo aqui uma piadinha de mau gosto? Não. Então, esse aqui está errado. Comparação, eu tenho aqueles conectivos como, tal qual? Tenho? Também não. Pimba. Antítese, eu tenho duas ideias contrárias que se suportam? Também não. Então, está justificado aí. Número 7. Na primeira estrofe, a expressão de vivo luzir é a adjunta de nominal de qual palavra? Então, agora eu tenho que voltar lá. Tem que voltar lá para saber qual é que é. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros. De vivo luzir. Então, esse aqui está falando tudo dos olhos. Ó. Os olhos são negros, são belos, são puros. Os olhos de vivo luzir. Então, vou voltar lá. Isso aqui é dos olhos. Então, vamos lá aqui. Então, ficou a letra A. Já está a resposta, né, bicho? Mas vamos lá marcar e estudar essa resposta. Viu como esse lance aqui já saiu? Olhos e luzir é classificado como substantivo. Aí você vira e fala comigo assim, poxa, agora você quebrou minhas pernas, você botou luzir como substantivo, luzir é verbo. O problema, meu compadre, é que isso aqui, ó, é um texto poético. E quando eu falo de vivo luzir, eu falo assim, de um brilho vivo, de luzir, brilho vivo. Então, esse de está caracterizando esse luzir como um substantivo, de um luzir vivo, ou seja, de um brilho vivo. Muito difícil, não dou conta. Beleza. A primeira parte da questão já dava para matar. É a adjunta de nominal de qual palavra? O núcleo a que se referia a palavra anterior. Não é isso? Olha, de vivo luzir pertencia a olhos, tá? E aqui é uma questão de interpretação, de conhecimento mesmo, não tem jeito. De vivo luzir, de vivo brilho. Aí eu passo esse brilho para frente, fica brilho vivo. O brilho se torna substantivo, que é no caso de luzir, e o vivo se torna um adjetivo do luzir. Pode crer? Um pouquinho mais complicada, mas já deu para matar pelos olhos. Aqui, ó. Negros está errado, puros está errado, estrelas está errado e águas está errado. Literatura brasileira. Então eu vou pular porque nesse próximo concurso não vai cair literatura. Vou passar para cá, que era número 8, agora eu vou para número 9. Leia o poema de Manuel Bandeira para responder as questões de 9 a 11. Olha o que eu deixei aqui, cara. Desculpa, esse trecho que estava com 12 minutos, desculpa, tá? Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Para baixo, número 9. A disposição em paralelo dos verbos bebeu, cantou, dançou, e vai fazer o quê? Então vou ler pela segunda vez. Viaja comigo aqui, ó. Esse poema pertence a Manuel Bandeira, né? Que olha, Manuel Bandeira, e ele tem como título Poema tirado de uma notícia de jornal. Começando. Isso aqui é um poema de verso livre. Ele não tem aquela rima tradicional do poema que vem em estrofes clássicas. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número.
Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Simples assim. Vamos ver o que dá para tirar disso aqui depois dessa segunda leitura. Número 9. Descreve um comportamento guiado pela lógica e pela razão. Quem é que vai beber, cantar, dançar e depois se atirar na lagoa? Ele tem lógica e razão? Nenhuma. A não ser que você seja louco pra cacete, né? Então isso aqui tá errado. Letra B. Retrata João Gostoso como alguém desequilibrado emocionalmente. Beber, cantar, dançar e se atirar numa lagoa não quer dizer desequilibrado emocionalmente. Pode ter sido um camarada bêbado. O cara bebeu pra cacete, quem nunca, né? Você bebe pra caralho, enche a tampa de golo, depois você começa a fazer umas merdas. Ele também fez, ó. Bebeu, cantou demais, dançou demais, depois ele se jogou na lagoa. Não é que ele é desequilibrado emocionalmente. Pode ter sido bêbado, totalmente bêbado. Então isso aqui também não bate. Letra C. Sugere a passagem do tempo que antecede a morte de João Gostoso. Ó, interessante essa. Qual que é a passagem do tempo? Vou botar aqui amarelo. Qual que é a passagem do tempo? Isso aqui é um tempo progressivo. Ele bebeu depois, cantou depois, dançou. É uma passagem do tempo que antecede a morte de João Gostoso. Simples assim. Agora vamos ler as outras absurdas propostas. Confirma que João Gostoso sofria de um caso clássico de alcoolismo. Não. Ele poderia beber esporadicamente, ou, de repente, ele nunca bebeu. Ele chegou, bebeu, cantou, dançou, ficou louco, pulou na lagoa. Então, isso aqui não sofria de um caso clássico de alcoolismo, não. Está fora. Letra E. Prova que a morte de João Gostoso só pode ter sido criminosa. Putz. Isso aqui é sem noção, né? Isso aqui é aquela questão assim que eles botam só para preencher. Então ficou a letra C. Número 10. A forma verbal que reúne uma só expressão os significados de se atirou e morreu é... Então eu vou ter que procurar um lance que tem o mesmo significado de se julgar e depois morrer. Pode ser caiu? Pode, mas não tem morrer. Então vamos marcar. Esse aqui não tem morrer. Pode ser faleceu? Esse aqui tem morrer, mas não tem o se atirou. Tá vendo que doideira? Se atirou e morreu. Pô, se contundiu, ele pode até ter contundido, mas foi uma consequência de se atirar. Esse aqui não tem nada a ver, coitado. Letra D, pode ser se jogou? Pode. Mas se atirar é se jogar, bateu. E o morrer? Não veio. Se suicidou? Opa, esse aqui já abrange mais. Se suicidar é praticar uma ação de autoextermínio e pode ser feita de diversas maneiras. Por exemplo, ele pode pegar uma corda, ele pode dar um tiro no ouvido, ele pode, se cortar, ele pode pular de uma ponte, ele pode fazer uma porrada de coisa. Então, se atirou e morreu, como eu falo que ele praticou a ação de se atirar, de se julgar e depois morrer, eu acredito que a culpa pela morte é dele. Concorda comigo? Ele se atirou, ele vai lá e se joga. E, em consequência disso, ele morre. Então não foi uma morte provocada por outras pessoas, foi provocada por ele mesmo, porque ele se atirou. Então, a morte provocada pela mesma pessoa é um suicídio. Olha que fantástico. Fácil? Bacana. Número 11. Uma característica presente no poema e comum à poesia modernista. Não vou comentar a 11 porque é uma questão de literatura. Após a leitura do texto de Adélia Prado, essa mulher mora aqui perto da minha cidade. É uma grande poetisa, mora em Divinópolis, pertinho aqui da minha cidade. E eu nunca pude conhecê-la, porque ela não atende ao público. Responda as questões de números 12 a 15. Eu, se fosse governo, subia num tamborete,
batia palma e gritava bem alto para todo mundo escutar. Cala a boca, gente! Escuta aqui. Obrigava todo mundo a ficar quieto primeiro e explicava o meu programa administrativo. Não ia fazer nada sozinho, que eu não sou bobo. Escolhia para meus ajudantes só gente que tivesse duas coisinhas à toa: honestidade e competência. Feito isso, falava para eles: faz um levantamento do nosso país, aí, isto é, varre a casa primeiro. Depois conferia numa assembleia que não ia ter recesso enquanto não me dessem por escrito quantos meninos sem escola, quanto pai de família sem emprego, quanto homem e mulher que fosse amarelo, feio, sem dentes, sem saúde, sem alegria. Me aparece tudo anotado no papel. Olha aqui, ó, me aparece, está errado, né? Mas isso aqui é um texto poético, então pode. Bom, depois dava um descanso de meia hora para as câmaras alta e baixa e ia de novo presidir eles a arranjarem o meio de acabar com essa tristeza toda. Presidir eles, né? Em primeiro lugar, com o problema da comida. Fico falando essas coisas, fico mais ridículo que galinha na chuva. Já viu que dó? Aquele passo bobo, aquele pescoço esticado para frente, olha aqui, olha acolá, encharcada na friagem na lama, sem resolver nada e pior que tudo, sem saber de nada. Quando eu falei que ela não atende ao público aqui, uma menina lá da faculdade fez um trabalho para ela e ela foi muito bem atendida. Estou conversando fiado, tá? A Adélia Prado, ela atende sim, basta marcar. Eu que não consigo marcar. Não acho horário, né? Mulher foda. Número 12. O narrador fala de política com reverência e solenidade, conformismo e erudição, humor e ironia, frieza e cerimônia, saudosismo e desânimo. Eu acredito que, após a leitura, eu percebi um humor e uma ironia. Você não percebeu, não? Quando ela trata lá da política, falando que vai botar os caras, né, para levantar o número de negro que está desempregado e etc. E ao final compara a situação dela, olha só. Ela se compara à situação de uma galinha na chuva, aquele passo bobo. Então é um texto bem voltado para o humor e com uma certa ironia. Por quê? Olha só, se eu fosse governo, subia num tamborete, batia palma e gritava bem alto para todo mundo escutar. Cala a boca, gente. Escuta aqui. Então já vem uma certa ironia para mostrar, né, um texto poético onde há uma crítica à política com uma situação voltada para o humor. Então ficou a letra C. As outras simplesmente não se encaixam. Olha, reverência e solenidade, conformismo e erudição. Quando eu falo reverência, é respeito. E solenidade é um lance assim meio clássico, né? Diante de uma coisa que merece muito respeito. Não pode ser. Ela não está conformando com nada. E erudição é voltar lá no passado, imitando os moldes clássicos, também não é. Frieza, ela não é fria hora alguma, ela é muito, pelo contrário, ela é muito alegre, muito nítida e palpável naquilo que ela fala. Cerimônia, de jeito nenhum ela fala o que ela quer, não tem nada disso. Saudosismo é vontade de voltar ao passado e seguir os moldes dos nossos antepassados, vontade de ser jovem novamente. Desânimo, não há desânimo no texto, está vendo como é que não se encaixa? Então ficou a letra C, do número 12. Número 13. Ao comparar-se com a galinha na chuva, vou pegar esse pedaço aqui. Isso aqui é interessante, olha. Ao comparar-se com a galinha na chuva, o narrador revela que, com relação a problemas como a fome, sente-se seguro, não. Otimista, não. Confiante, não. Determinado, não. Impotente. Meu, não é possível, meu brother. Já pensou? A galinha na chuva é segura? Não vou nem mostrar lá.
Ela não é segura, ela não é otimista, ela não é confiante, ela não é determinada, ela é o quê? Está perdida na chuva, com o pescoço esticado, olhando para ali, olhando para aqui, sem poder fazer nada. Certo? A número 13 é a letra E, fácil. Número 14. Me aparece tudo anotado no papel. Bom, depois dava um descanso de meia hora para as câmaras alta e baixa, ia de novo presidir eles a arranjarem o meio de acabar com essa tristeza toda. Em primeiro lugar, com o problema da comida. No texto, contrariando as regras de escrita padrão culta. Onde que está isso? Esse meio aqui, já falei, isso aqui me deixou transtornado, né? Não, você não sentiu assim um pulo aí na cadeira? Olha, me aparece tudo anotado no papel. Isso aqui está errado. Depois eu venho colocando assim, ó. Depois, presidir eles. Olha, que crime. No texto, contrariando as regras da escrita padrão e formal da língua portuguesa, mas representando a fala popular, de muitos brasileiros destacam-se os empregos. Isso aqui é um emprego de quê? Pronomes. Isso aqui é um pronome pessoal do caso oblíquo, isso aqui é um pronome pessoal do caso reto. Então eu tenho o quê? Pronomes pessoais, de maneira errada. Letra C. É ou não é? Esse lance aqui também é um lance que você precisa ler. Isso aqui é um lance de conhecimento básico. Você pega na leitura e com atenção. Eu não vou nem ler os outros aqui, ó. Vou ficar logo com a letra C. A número 13, meu compadre, também estava muito fácil. A número 12, meu compadre, também estava muito fácil. Esse vídeo vai ficar gigante, porque esse aqui é 2007. Vou fazer uma 2013 ou 2015 para ver como é que está rebolando a VUNESP. Número 14, letra C. Número 15. Vamos ver aqui, ó. Na frase, não ia fazer nada sozinho, que eu não era bobo, o termo que se classifica como? Dá uma resposta para mim aí, vai. Eu não ia fazer nada sozinho. Por que você não ia fazer sozinho? Porque eu não era bobo. Foi, não? Eu não vou fazer nada sozinho, eu não ia fazer nada sozinho, porque eu não era bobo. O termo que se classifica como, pode crer, é explicação. Eu estou explicando porque eu não ia fazer nada sozinho. Porque você não vai fazer nada sozinho, compadre? Porque eu não sou bobo. Também está muito óbvio, cara. Número 15, letra A. Gente do céu. Isso aqui é fácil demais. Pode ser difícil? Pode. Ah, você acabou de falar que está fácil? Pode. Isso aqui, para quem não presta atenção, meu amigo, isso aqui é o fim do mundo. Então, se você não consegue, não se chame de burro, não se chame de estúpido. Eu quero que você se chame de um sujeito desatento. Você tem que praticar atenção e não se encher de rótulo. Leia o texto que segue e responda as questões de números 16 e 17. A morte do menino João Hélio, de 6 anos, arrastado por um carro depois de um assalto no Rio de Janeiro, reacendeu o debate sobre a redução da maioridade penal no país. Como em outros crimes violentos, menores de idade tiveram papel ativo no brutal crime. Pela legislação brasileira, o menor infrator não pode ficar mais de 3 anos internado em instituição de reeducação, como a FEBEM. É uma das questões mais polêmicas a respeito da maioridade penal. As penalidades previstas são chamadas de medidas socioeducativas. Apenas crianças até 12 anos são inimputáveis, ou seja, está explicando, não podem ser julgadas ou punidas pelo Estado. De 12 a 17 anos, o jovem infrator será levado a julgamento numa vara da infância e da juventude e poderá receber punições como advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade ou internação em estabelecimento educacional. Não poderá ser encaminhado ao sistema penitenciário. Pronto. Número 16.
De acordo com as informações do texto, pronto, eu fiz uma leitura cautelosa. Agora eu vou responder no Pimba. Letra A. A morte de João Hélio alertou a população sobre a urgência de reduzir a idade com que o jovem infrator deve ser submetido a medidas socioeducativas. Achei essa A meio sem lógica. Letra B. A morte do garoto de 6 anos no Rio de Janeiro ocorreu devido ao fato de que o governo brasileiro ainda não autoriza o confinamento de jovens infratores ou menores infratores. Isso aqui está erradíssimo, não tem nada a ver com nada. A letra A eu vou deixar ali meio nada a ver, mas essa aqui eu já posso mandar para o saco. Simplesmente porque eu não posso falar que a morte do menino aconteceu porque o menino não estava preso. De repente é o primeiro crime dele, né? Então essa letra B está errada. Letra C. A impunidade de menores infratores, como os que planejaram o assalto que resultou na morte de uma criança, acarretou a redução da maioridade penal no Brasil. Errado. A morte dessa criança causou a discussão sobre a maioridade penal no Brasil. Letra D. Os menores que cometem crimes violentos permanecem internados em instituições de reabilitação até serem encaminhados ao sistema penitenciário. Errado. Ao final do texto fala que eles não podem ser encaminhados ao sistema penitenciário. Pronto. Agora ficamos entre a letra A e a letra E. Os brasileiros voltaram a considerar a possibilidade de diminuir a idade com que o indivíduo se torna inteiramente responsável pelos crimes que cometer. Ah, ficou a letra E. Entre a letra A e a letra E, eu fico com a letra E. Por quê? A morte de João Hélio alertou a população sobre a urgência de reduzir a idade com que o jovem infrator deve ser submetido a medidas socioeducativas. Ele não alertou a sociedade sobre a urgência para a redução da maioridade, para o cara ser submetido a medidas socioeducativas. Nesse caso aqui, pode ser interpretado, veja bem, como uma resposta bem distante do que está sendo pedido na número 16. Eu marquei a letra B, a letra C e a letra D como erradas porque elas realmente são explicitamente erradas. Elas gritam pelo erro. Na letra B, a culpa foi do governo do Rio de Janeiro, não tem nada disso. A letra C, acarretou a redução da maioridade penal no Brasil, mentira, não teve nada disso. A letra D fala que eles devem ser conduzidos ao sistema penitenciário, está errado. Então a letra A, perceba, ela até que parece certa diante da letra B, C e D. Então eu deixei a letra A sem marcar e continuei lendo. Após descartar a letra B, C e D, eu li a letra E, que fala o seguinte: os brasileiros voltaram a considerar a possibilidade de diminuir a idade com que o indivíduo se torna inteiramente responsável pelos crimes que cometer. Agora sim ficou uma resposta extremamente mais clara, extremamente mais nítida e bem direta ao que está perguntando, de acordo com as informações do texto. Pode crer? Então ficou a letra E. Deixa eu riscar essa letra A agora, né? Porque eu já fiquei com a letra E, só para não confundir. Letra E. Número 17. Com a alteração da ordem sintática, ou seja, vou misturar sujeito, predicado, objeto direto, indireto, adjunto adnominal, adjunto adverbial, por aí vai. O trecho que permanece pontuado corretamente, opa, então isso aqui nos interessa, pontuado corretamente. Então tem que olhar a pontuação mais a ordem sintática. Letra A. Menores de idade, como em outros crimes violentos, tiveram papel ativo no brutal crime. Teve uma ordem invertida aqui, já logo aqui no finalzinho já percebi que teve aqui, ao invés de crime brutal, eu botei brutal crime. Que fantástico. Mas, olha só, menores de idade, como em outros crimes violentos,
Parece que isso aqui eu estou colocando ou uma comparação, ou eu estou colocando os menores de idade em outros crimes violentos. O mínimo que eu poderia colocar aqui é uma vírgula para separar isso aqui, para não dar ambiguidade. Olha, tem que botar um negócio aqui, ó. Então eu vou sublinhar. Menores de idade, vírgula, como em outros crimes violentos, vírgula, tiveram papel ativo no brutal crime. Agora funcionou. Então essa letra A está errada. Letra B. Um menor infrator, vírgula, pela legislação brasileira, vírgula, não pode ficar mais de 3 anos internado em instituição de reeducação. Está correto. Essa vírgula aqui e essa vírgula aqui, elas foram colocadas para separar a seguinte ideia. Um menor infrator, segundo a legislação brasileira, entendeu? Então, agora eu vou ler sem esse trecho. Um menor infrator, agora eu vou sublinhar só para você ter uma ideia de como fica a oração sem esse trecho. Olha. Sacou? Então esse pedaço aqui, ó, é desnecessário. Ele pode ser retirado. Um menor infrator não pode ficar mais de 3 anos internado em instituição de reeducação. Vírgula aqui no final. De acordo com a legislação brasileira. Como esse pela legislação brasileira foi para o meio, eu delimitei antes e delimitei depois. Ok? Nesse trecho aqui, a vírgula tem a função de isolar trechos explicativos dentro da oração. Ok? Agora eu vou colocar ela toda em amarelo porque é a nossa resposta correta. Letra C. É uma das mais polêmicas questões a respeito da maioridade penal. Que isso, hein, cara? Não tem nada a ver. Para começar, meu irmão, esse da maioridade penal, ele vem preposicionado, eu não posso colocar ele aqui. A maioridade penal é uma das mais polêmicas questões a respeito. Começou um sujeito preposicionado, isso aqui, ó, tá errado. Você jamais começa um sujeito preposicionado. Pode crer? Letra D. O jovem infrator será levado a julgamento de 12 a 17 anos numa vara da infância e da juventude. Olha só, o jovem infrator de 12 a 17 anos, isso aqui está deslocado também. Isso aqui deveria ficar ao lado do jovem infrator. É uma característica do jovem infrator. Isso aqui está deslocado e errado. Letra E. Ao sistema penitenciário, não, vírgula, poderá ser encaminhado. Que isso, cara? Que loucura. A ordem correta é: não poderá ser encaminhado ao sistema penitenciário. Que loucura essa vírgula aqui. Ela está separando sujeito de predicado. Outra aberração. Viu como é simples? É um lance que você precisa de análise sintática, mas uma leitura boa, com bom senso, com um bom olho, você consegue resolver. 17 ficou a letra B. Número 18. Olha o Satanás aqui do lado, ó. Deixa ele aqui. Assinale a frase correta quanto ao uso do acento indicador de crase. Olha que delícia. O crime que causou a morte de João Hélio foi atribuído a menores de idade. Está errado, porque menores está no plural e esse A aqui não pode levar. Ou ele vai para plural para concordar com menores, ou ele não vai. Porém, são os menores de idade. Então nós temos dois agravantes. Nós temos um plural mais singular e temos um masculino mais o feminino. Então ele foi atribuído ao menor de idade e não a menores de idade. Isso aqui deveria estar sem crase. O crime que causou a morte de João Hélio foi atribuído a menores de idade. Letra B. Essa é uma das questões mais polêmicas, envolvendo o quê? Nossa, a maioridade penal. Socorro, que loucura que é essa daqui?
envolvendo o quê? Envolver é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, aqui não vai haver a preposição exigida para se formar o acento grave indicativo de crase. Crase, acento grave. O outro acento ao contrário, né, esse acento aqui, ó, é o acento agudo. Letra C. A morte do garoto reacendeu o debate relativo a quê? Opa! Esse relativo exige uma preposição relativo a quê? Redução é uma palavra feminina e aceita o artigo feminino, a redução. Então eu vou unir a preposição mais o artigo feminino a e vou formar a crase através do sinal indicativo de crase, que é o sinal grave. É esse aqui, ó. Simples demais da conta. Letra D. As penalidades previstas equivalem a medidas. Outro lance. Esse aqui de cima, menores, foi masculino. E assim mesmo eu falei que singular mais plural não pode. Aqui embaixo vai ser o seguinte. Equivalem a quê? A medidas. Medidas é feminino, porém, aqui está no singular. Então, deveria estar no plural para levar a crase. Não está. Então, esse aqui está errado. Letra E. O jovem infrator poderá ser levado a julgamento a partir, credo. Verbo no infinitivo. Resolveu. Pode crer? Fácil. Ficou a letra C. Número 19. A frase em que a concordância, isso aqui me interessa, parei aqui, ocorre em conformidade com as regras da norma padrão culta da língua portuguesa é: letra A. A participação de menores de idade em crimes violentos é preocupante. Olhando novamente, a participação, vou botar aqui, underline, é preocupante. Ó, underline. Esse de menores de idade em crimes violentos pode sair fora. A participação é preocupante. Funcionou. Bacana. Preocupante concorda com participação. Então eu posso chegar aqui e botar isso aqui tudo em amarelo, que essa aqui já é a nossa resposta. Ó. Letra B. Devem haver maneiras. Ou é deve haver, tá? A gente não vai brigar, não. Deve haver. O verbo haver, formando locução verbal, ou seja, com mais de um verbo. Além disso, funcionando como verbo auxiliar, ele deve ficar no singular. Letra C. Foi analisado a viabilidade. A viabilidade da redução da maioridade penal foi analisada. Então, aqui deveria ser analisada. Underline. Opa, esse aqui eu fiz errado. Isso aqui devia ser sublinhado também, né? Desculpe-me. Letra D. A prestação de serviços à comunidade são. Então, eu não tenho nada para combinar com são. Eu só tenho o singular aqui, ó. A prestação de serviços. Então, eu tenho que concordar com prestação, tá? De serviços. São não, é. Então, a prestação de serviços, concordando com prestação, underline, é um tipo de serviço, é um tipo comum de penalidade. Aqui, ó. Pronto. Não é são, é. Letra E. Será levado a julgamento os jovens infratores de 12 a 17 anos. Serão levados. Quem é que serão levados? Os jovens infratores. Nossa, muito feio também. Fácil também, ficou a letra A. Última questão, número 20. Assinale a frase correta quanto às regras de ortografia e acentuação. O criminoso foi conduzido à enfermaria. Então, criminoso aqui já está errado, porque ele precisa ser com Z. Pronto. Enfermaria não tem esse acento aqui, não. Que loucura. Errado. Letra B. A vítima proparoxítona, sem acento, está errado. Apresentou queixa. Queixa. Queixar é com X. Contra o esposo. Esposo, sem acento.
Letra C. O réu foi condenado por prática. Prática. Está errado. Depois vem extorsão. Extorsão está completamente errado. É com X e com S. O banqueiro. Putz, ficou feio até para ler. Errado também. Não tem esse acento. Foi indiciado por estelionato. É estelionato, está errado. O júri isentou o deputado das acusações. Poxa, bateu esse aqui, ó. Júri, paroxítona, isentou o deputado das acusações. Certinho, a acusação também está grafada corretamente. Então, acerta aqui, ficou a letra E. Ó, coloquei. Pronto, aqui a gente vai terminar o primeiro bloco das 3 videoaulas que eu vou fazer. Essa videoaula correspondeu ao concurso de 2007. Eu vou fazer 2013 e 2015. Do lado de cá já entra outra matéria. Isso aqui é coisa de Satanás, ó. Eu não vou nem mexer. Na próxima videoaula, 2013 e da terceira, 2015. Não vou demorar para postar isso aí, tá? Vai ser assim, na correria. Ainda essa semana tá saindo as outras 2 videoaulas. Pode crer? Divulga o canal pra gente, cola aí, espalha essa ideia e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!